Para tentarmos entender a situação política do nosso país e o possível impeachment da presidente Dilma, nós fomos conversar com o doutor em Direito, o professor Gilmar Bedin. Perfeito. Na verdade, nós podemos dizer que talvez a semana que passou e sexta-feira seja um símbolo disso, ela marcou o encontro de dois ou três fatos muito relevantes. O primeiro foi a delação premiada do Delcídio do Amaral, líder do governo no Senado, que aconteceu e veio a público na quinta-feira. Segundo, a divulgação dos dados econômicos de 2015, que acabam tendo uma confirmação de um índice de retração econômica muito significativo, 3,8. E terceiro, então, a operação que envolve mais diretamente Lula. O encontro desses três fatores, de fato, tornou a semana que passou um momento muito importante nesse quadro geral de crise que o Brasil vive. Então, não apenas a condução coercitiva de Lula para depor, mas os outros fatos e a convergência desses três cenários tornam a crise que nós vivemos no Brasil bastante mais profunda e significativa. Então, de fato, essa condução coercitiva de Lula, ela é um marco na história do Brasil. Ela também sinaliza um pouco a importância que tem adquirido no Brasil o conceito de república, que significa, por um lado, uma separação entre o que é público e o que é privado, mas principalmente a ideia de que todos são iguais perante a lei. Isso é uma nova dinâmica, acho que nenhum imaginaria verificar um momento como este em que temos grandes empresários presos, nós temos grandes políticos presos, e isso tudo revela um pouco o que nós estamos produzindo no Brasil, mesmo que lentamente, uma sociedade de iguais. Essa é uma mudança muito significativa do Brasil, porque a nossa sociedade, desde o período escravocrata, ela é uma sociedade, mesmo silenciosa, ela é uma sociedade estratificada, ou seja, um pouco a expressão que se diria mais antiga no direito de que alguns são mais iguais do que os outros perante a lei. Ou então o dito de que alguns têm os benefícios da lei e outros têm os rigores da lei. Parece que vivemos um momento em que essa condição histórica está sendo rompida e que, de uma certa maneira, a ideia de república, uma ideia de igual de todos perante a lei, começa a se firmar numa sociedade que vai passando a ser uma sociedade de iguais. Isso acho que é uma mudança bem significativa. Sem entrar no mérito se era uma medida adequada ou não, que isso também sempre é possível discutirmos. Eu acho que sim, pelo menos dizermos que o cenário se tornou bem mais complexo, então esse encontro de vários fatores que nós dizíamos da semana passada, ele aprofundou muito esse quadro, levou também uma nova aproximação entre governo Dilma e Lula, são figuras que a partir da visita de Dilma a Lula elas se tornam quase eu diria assim, quase que se funde nesse momento, e o que passar a atingir Lula vai atingir o governo Dilma e o que atingir o governo Lula atinge também Lula. Então, até então havia um movimento do governo e do próprio Lula de buscar um certo distanciamento, esses fatos levaram a uma aproximação. E tornam, sim, vamos dizer, esse cenário de um possível impeachment algo mais, vou dizer assim, mais factível. Todos esperavam para esse momento do ano, março, abril, maio, um desfecho junto ao Congresso Nacional desta situação, e parecia que esta situação caminhava num sentido contrário. Contudo, os acontecimentos da semana passada recolocam na ordem do dia essa questão e, obviamente, as manifestações previstas para esse final próximo de semana, se for em volumes como estão sendo sugeridos, devem colocar novamente o desafio do impeachment na ordem do dia.